equipe da TV Sorocaba SBT vai a Tietê, cidade natal de Michel Temer, repercutir a nomeação dele como presidente em exercício. É gratificante para nós, né? Como tieteense, né? Saber que hoje um tieteense é presidente da República. E ainda em Tietê, aplicativo disponibilizado em site do município ajuda na acessibilidade de deficientes auditivos. Crianças da Rede Municipal de Ensino de Sorocaba participam de programa Bombeiros na Escola. 7º Batalhão de Polícia Militar em Sorocaba realiza ação para homenagear policiais femininas. Está no ar o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. Esta quinta-feira, 12 de maio, mais precisamente às 6h33 da manhã, entra para a história da política brasileira. Momento em que o Senado Federal aprovou o afastamento de Dilma Rousseff por até 180 dias e, com isso, o vice Michel Temer já é o presidente do Brasil em exercício. Para repercutir todos esses acontecimentos, nossa equipe foi até a cidade de Tietê, onde Temer nasceu. Uma manhã que poderia ser como outra qualquer em Tietê, os moradores tocavam a vida normalmente, mas a rotina da cidade foi quebrada logo cedo com o principal assunto de hoje no Brasil. Michel Temer, novo presidente. Nós sentimos orgulho de ter ele de chegar onde ele conseguiu chegar, né? É gratificante para nós, né? Como tieteense, né? Saber que hoje um tieteense é presidente da República. Espero que na presidência ele nos ajudem, né? Não vai resolver a situação do país, mas vai melhorar sensivelmente. Conte com nós aqui em Tietê. Na Praça Doutor Elias Garcia, um poema registra os versos do tieteense. A certidão de nascimento registra que Michel Miguel Elias Temer Lúlia nasceu às 5 horas da manhã no bairro Vila Nova, em 23 de setembro de 1940. Aos 11 anos, ingressou no que era chamado de ginásio e concluiu esse ciclo em 55. Temer estudou em Tietê até os 16 anos de idade. Ele foi para São Paulo, onde se formou em Direito e iniciou a carreira política. Mas nunca deixou de visitar os familiares que ainda residem aqui na cidade. Essa chácara pertence à família de Michel. O Benedito trabalha na casa há 30 anos e ficou surpreso com a novidade. A gente gosta muito, né? Nós somos daqui, nós somos aparentemente quem fosse irmão, sabe? Ele com 30 anos aqui, a metade da minha vida eu vivi aqui. Vamos ver se muda o país agora, não? Difícil também para o James, amigo de infância de Temer, esconder a alegria de ver alguém tão próximo alcançar a presidência da República. E no meio de tantas lembranças, James encontrou um livro que Michel deu ao amigo aos 13 anos de idade. Os livros que a gente lia era tudo da Biblioteca Municipal. Esse foi meu primeiro livro e está aqui até hoje. Um dia estava num jantar aí, tinha muita autoridade. Ele pegou um prato, olhou e foi lá e sentou comigo. Deixou todas as autoridades de lado, né? Ele falou, vamos bater um pouco de papo. Fiquei com saudade do nosso tempo aqui, vamos conversar. Falei, vamos. E ficamos ali jantando e conversando. Aí todo mundo olhava, daí que vem o pessoal falando, quem é você? Eu falei, nada, eu sou só um amigo dele de infância, não sou nada. Um monte de autoridade, ele foi sentar lá comigo. Esse é Michel Temer. E o presidente em exercício, Michel Temer, além de ter nascido na nossa região, também foi professor de Direito Constitucional em uma faculdade de Itu durante 15 anos. Em 2009, quando a faculdade celebrou 40 anos, ele recebeu o título de professor emérito da instituição e o auditório da unidade também recebe o nome de Temer. Vamos entender agora como Michel Temer chegou à presidência da República. Michel Temer assumiu a vice-presidência em janeiro de 2011, quando Dilma tomou posse no primeiro mandato. E seguiu no cargo depois da reeleição da presidente em 2014. A posse para os que seriam os próximos 4 anos de governo aconteceu em janeiro de 2015. Temer era o articulador político até que, em agosto do ano passado, fez um apelo pedindo união para superar a crise. Quando se inaugura exatamente o segundo semestre,
agrava-se uma possível crise. E nós precisamos evitar isso. Isso em nome do Brasil, em nome dos empresariados, do empresariado brasileiro, em nome dos trabalhadores. No mês seguinte, em uma propaganda do PMDB, ele dizia que era preciso unificar os sonhos. É imprescindível unir forças, colocar o Brasil acima de qualquer interesse partidário ou motivações pessoais. Vendo a popularidade da presidente cada vez mais baixa, Temer disse que o governo Dilma não sobreviveria. Ninguém vai resistir 3 anos e meio com esse índice baixo. Em abril deste ano, dias antes da votação da Câmara, que aprovou o relatório de impeachment, foi vazado um áudio em que Temer ensaiava uma espécie de discurso de posse. Aconteça o que acontecer no futuro, que é preciso um governo de salvação nacional e, portanto, de união nacional. Nas últimas semanas, Michel Temer tem falado pouco, mas tem feito inúmeros contatos para completar a equipe ministerial para um novo governo. E diante desta nova situação política, J. Abreu conversou com um cientista político da região para saber os próximos rumos que o Brasil terá a partir de agora. Michel Temer assume a presidência interinamente por 180 dias, enquanto a presidente afastada Dilma Rousseff aguarda a conclusão do processo no Senado. A gente vai conversar agora com o Olavo Furtado, que é cientista político. Olavo, o que muda no país nesses 180 dias com o Temer na presidência interinamente e a presidente Dilma afastada? Olha, eu acho que uma questão importante entender que esse processo, apesar de que falta essa reta final, você efetivamente está dentro de uma necessidade política, não é, de ter rumos no país, que eu acho que é isso que o Temer vai acabar fazendo, e dentro dessa situação de rumo, não só um rumo político, mas um rumo econômico. Esse momento que a gente está vivendo agora, tem uma reversão politicamente, juridicamente? Muito difícil, muito difícil. Mesmo no aceite do Senado, foi uma vitória esmagadora, 54 votos contra 22. Eu acredito que a tendência de aprovação do impeachment da presidente é irreversível, não é? Tanto é que você já está trabalhando com um fato novo, que é a possibilidade aí do Temer vir a ser o presidente não só de fato, mas também de direito. Quais são os poderes que a Dilma efetivamente tem ainda durante esses 180 dias? Olha, ela ainda tem o poder como presidente, mas é importante entender que existe o poder de fato e o poder de direito. Não é? Ela continua lá, né, em Brasília, oficialmente, mas quem vai acabar governando mesmo, já está governando, é o Michel Temer. Até pelo... não é só uma questão jurídica e legal, mas também porque você já está percebendo que tanto a oposição quanto a situação, né, a oposição no sentido de que hoje é governo, como a situação que está indo para a oposição, já estão aceitando essa derrota cachapante aí da ex-presidente Dilma Rousseff. O que o Brasil pode esperar dos rumos agora econômicos, sociais, dessa nova fase? O governo Temer ele vai ter um trabalho muito difícil, porque o estrago foi muito grande, não só em termos políticos, mas econômicos, mas ele tem uma experiência muito grande em articulação. Acho que a questão política pode ser muito melhor resolvida do que você tinha no passado. Eu acredito que você está se abrindo aí uma janela, não é? Numa situação muito difícil, e você tem que olhar sobre o ponto de vista positivo. Claro que sempre o que vale é a bola na rede, nós temos que ver o que vai acontecer. Mas eu sinto, até pela própria pressão popular, que esse governo sabe da responsabilidade que ele tem diante desses fatos. No próximo bloco, bandidos roubam a agência bancária em Capela do Alto e mais. Ministério Público Federal de Sorocaba denuncia casal suspeito por armazenar e compartilhar conteúdo pornográfico infantil. O Noticidade volta já. O Ministério Público Federal de Sorocaba denunciou um casal suspeito por armazenar e compartilhar conteúdo pornográfico infantil. Sobre o assunto, a gente fala ao vivo com o J. Abreu, que nos dá mais detalhes agora. Boa noite, Jota. Boa noite, Fernando Matos. Boa noite a quem acompanha o Noticidade. Olha, esse casal morava no Jardim Santa Marina, na zona norte de Sorocaba. E os dois são suspeitos de armazenar
olha, uma quantidade impressionante de 600 mil arquivos contendo cenas de sexo envolvendo adolescentes, crianças e até mesmo bebês. Os crimes foram praticados entre maio de 2014 e março deste ano. A Operação Proteção Integral, feita pela Polícia Federal no dia 31 de março, cumpriu 16 mandados de busca. 13 pessoas foram detidas, 5 em Sorocaba, 2 em Itapetininga e 6 em São Paulo. Em uma das prisões, a polícia chegou no exato momento em que um dos suspeitos recebia e fazia o compartilhamento de materiais. Na época, a ação ainda contou também com o apoio da Polícia Federal norte-americana. A pena de prisão para quem pratica o armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico e infantil pode chegar até 10 anos, então, de prisão, além do pagamento de uma multa. Fernando, voltamos com você no estúdio. J. Abreu, ao vivo de Sorocaba, muito obrigado pelas informações. Em Salto, um homem foi preso suspeito por tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos mais de 1,5 kg de maconha no bairro São Pedro, São Paulo. Segundo a Guarda Civil Municipal, com a ajuda do canil, os entorpecentes foram encontrados dentro de plásticos em um terreno baldio. O dono da droga foi encontrado próximo ao local. Detido, ele foi encaminhado à delegacia e agora permanece à disposição da Justiça. A gente reforça a nossa campanha contra as drogas. A TV Sorocaba SBT lembra você da importância de denunciar a polícia. A polícia procura 5 suspeitos de roubo a uma agência bancária essa tarde no centro de Capela do Alto. Segundo a Polícia Militar, o grupo armado teria mantido funcionários e clientes presos nos fundos do prédio durante toda a ação. Aproximadamente R$240 mil teriam sido levados pelo bando. A polícia investiga o caso. E 6 carros roubados foram recuperados em São Roque. De acordo com a Polícia Militar, um homem foi visto levando um veículo na região central da cidade. A PM foi acionada e o suspeito foi localizado quando tentava roubar um outro carro. Ao tentar fugir, ele se jogou em um córrego. Policiais prenderam o suspeito. Após ser detido, ele contou onde estavam escondidos outros 4 veículos furtados. O homem foi encaminhado à delegacia da cidade. A seguir, policiais femininas são homenageadas em Sorocaba e ainda na cidade. O programa Bombeiros na Escola em Sorocaba conta com aulas de prevenção, combate a incêndios e primeiros socorros. O Noticidade volta em instantes.